Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Boa semana para todo mundo, hein? Estamos começando aí com muita energia, muita expectativa, alto astral. Tá chegando o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, sempre um olhar atento para os fatos do momento e entrevistando aqui inúmeras personalidades dos mais diferentes segmentos da sociedade brasileira. Hoje, meus amigos, prepare o fôlego aí que você vai se cansar com a entrevista de hoje, hein? Esse cara que eu vou entrevistar simplesmente escalou 3 vezes o pico mais alto do mundo, o Everest. 3 vezes, é o único brasileiro. É o Rodrigo Raineri, alpinista, empresário, profissional de esportes de aventura. Falar com você, até já fiquei meio cansado aqui. Nós vamos escalar junto hoje. Oi, Rodrigo, tudo bem? Que prazer recebê-lo aqui, rapaz. Boa tarde, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco do ar rarefeito e do gelo das montanhas. O gelo, né? Que loucura. Você sabe, Rodrigo, quando você veio aqui, eu ainda apresentava o Esporte Campeão no sábado. E você quebrou um protocolo aqui, você deu um trabalho para nós, porque é o seguinte, a entrevista era para ser um negocinho assim, sabe, cara, vamos cobrir, pega o Rodrigo, fala aí, vamos falar uns 3, 4 minutos e tal. Que isso, acabou, já vamos derrubar um monte de coisa, porque a entrevista foi muito gostosa e a gente foi seguindo. Então eu falei, o Rodrigo tem que dar uma entrevista pelo menos de 1 hora, então hoje nós temos tempo, viu, Rodrigo? Puxa, vamos conversar bastante, viu? Obrigado, é um assunto que é minha paixão, eu adoro falar, se você deixar falar, nós vamos ficar aqui até amanhã conversando de montanha, de natureza, de superação de desafios, né? Todos nós temos grandes desafios. Você é palestrante por isso, né, também? Exatamente, também, sou palestrante, faço muitos eventos, aliás, hoje eu faço muitas palestras, não só motivacionais e de superação de desafios, mas eu faço palestras também de segurança do trabalho, né? Eu faço analogias entre todos os procedimentos de segurança que nós seguimos na montanha, os procedimentos de segurança das empresas, nas CIPATs. Muito legal, muito legal. Tanto, Rodrigo, você tem tanta coisa aqui que, de repente, se eu não fizer alguma pergunta que você gostaria de responder, você mesmo fala, eu vou fazer uma pergunta agora que eu mesmo vou responder, tá certo? Aí fica fácil. Bom, deixa eu falar um pouquinho do Rodrigo aqui, ó. Rodrigo Raineri nasceu em Ibitinga, estado de São Paulo. Empresário formado em engenharia de computação pela Unicamp, ex-professor de pós-graduação do Senac, é um dos alpinistas mais experientes, mais técnicos do Brasil. Escalador, é isso mesmo o termo? Escalador. Escalador exatamente. completo, possui vasta experiência em rocha, gelo e alta montanha. Trabalha desde 94 como profissional de esportes e aventura, com mais de 25 anos de experiência em montanhismo e atividades outdoor. Já idealizou e participou de diversos projetos de escalada, é o único brasileiro a guiar no projeto Sete Cumes, que abrange as mais altas montanhas de cada continente. Em 2013, tornou-se recordista brasileiro por escalar 3 vezes com sucesso o Monte Everest, a montanha mais alta do planeta, a 8.848 metros. Isso aqui, 3 vezes, quase 25 mil pés, é isso? 27 mil pés, mais ou menos. Que loucura, 27 mil pés. 25 e pouco. Em pés eu não lembro de cabeça, mas das 3, isso aí deve estar aqui, né? Das 3, você tem assim, qual foi a mais emocionante? Tem, mas antes eu queria dizer que eu sou cidadão campineiro, moro aqui já há quase 30 anos, amo essa cidade, mas eu queria mandar um beijo para meus conterrâneos lá de Ibitinga, capital nacional do bordado. Né? Que legal. Em Júlio Feira do Bordado, sempre estou por lá, prestigiando. Legal. Bom, então para um pouquinho. Então vamos começar pelo que o roteiro está marcado aqui. Assim, aí você já deixa em suspense para o nosso telespectador qual foi o momento mais emocionante ou a escalada mais emocionante. Você continua trabalhando na sua área, na sua formação acadêmica, não? Então, eu sou engenheiro de computação formado pela Unicamp. Essa formação de engenharia me ajuda muito em uma série de coisas. Hoje ela está um pouco de lado, assim, porque o alpinista ainda está muito, né, efervescente. Firme, forte, efervescente, exatamente. Mas eu nunca deixei 100% de lado o meu lado engenheiro, né? Então, para construir uma parede de escalada, uma tirolesa, para construir um circuito de arvorismo, tudo isso envolve esforço, envolve cálculos, envolve engenharia, né? Não necessariamente a de computação, mas envolve engenharia. Sem dúvida. E para você, no Monte Everest ou no meio da Amazônia, fazer uma transmissão, né? Você pegar, editar e fazer uma transmissão via satélite,
ter bons conhecimentos de informática te ajuda muito. Então, em todas as minhas expedições, eu nunca deixei de mandar material por problemas técnicos, né? E são lugares de acesso difícil, de difícil conexão via satélite, de acesso remoto. Então, isso sempre me ajudou na minha carreira. Uma boa formação. As pessoas falam, o que tem a ver, né, a engenharia com o alpinismo? Na verdade, a base do sucesso de muitas expedições é a gente conseguir articular um projeto que a gente não falhe, né? Principalmente no envio de mensagens, no envio de imagens para o Brasil. Muito bem. Bom, vocês viram aqui nessa... Dá uma tomada aqui com a câmera. Isso, ó, tem uns livros aqui que daqui a pouquinho a gente vai falar também, porque, dentre outras coisas, claro que tudo isso que o Rodrigo tem vivido não pode passar sem ficar registrado. Então, ele também escreve, eu já fui presenteado por ele com esses 2 livros aí, e a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Você nasceu em Ibitinga, cresceu em Ibitinga, sua infância foi em Ibitinga. Você já na infância você já tinha algum trejeito, alguma coisa que pudesse de repente despertar nas pessoas? Esse cara vai ser um alpinista. Não de ser alpinista, porque o Brasil nem tinha alpinismo muito naquela época e nem tem tantas montanhas assim, né? Mas eu morei no sítio, morei lá no Capim Fino, no bairro Capim Fino, e eu tinha meu cavalo, tinha lá minha mula, né? Adorava ir para o sítio vizinho pedalando, o pessoal jogava bola de domingo, eu era ruim de bola, mas eu ia lá mais para curtir o caminho, atravessar lá, né, os sítios para poder chegar. Então, eu sempre gostei muito da natureza, né? Aí, quando eu estudei em Rio Claro, no meu ensino médio, eu tive contato com as cachoeiras da região de Brotas, ali, né? A região de Tirapina, Charqueada, exatamente. O pessoal faz rapel, né? Tudo lá, né? Exatamente. Tem cachoeiras lindas aqui. De Campinas dá 1h30 de viagem. São Pedro, né? Eu faço voo livre de parapente ali em São Pedro. Então, essa região despertou mais em mim ainda esse sentido de amar a natureza, né? E aí nós íamos para a praia. Na serra, a minha mãe brincava, né? Dona Nancy, Dia das Mães ontem, né? Quem vai ver o mar primeiro? Então ficava eu e minhas irmãs, todo mundo procurando o mar e tal. Aí quando a gente via o mar, automaticamente eu virava para trás e ficava olhando para a serra para ver aquelas cachoeiras na Serra do Mar, que são lindas, né? Aquelas cachoeiras. Então, eu sempre gostei muito da natureza. Aí, a partir do momento que eu entrei aqui na Unicamp, nós montamos um grupo, o Gaia. Temos até hoje esse grupo de amigos. E com esse grupo nós começamos a explorar cavernas, fazer caminhadas e aí começamos a subir montanha. Entendi. E quando eu subi minha primeira montanha no feriado de 7 de setembro de 88, né, há 29 anos atrás praticamente, no dia aí foi a sua independência, definitivamente. Foi a primeira vez que eu usei uma corda, que eu escalei um negócio mais vertical, que um cara foi na frente, o guia, né, foi na frente, fez segurança para eu subir, aquele abismo para baixo, aquela sensação de emoção. E aí, vou, não vou, como é que é e tal. Aí quando você consegue se superar, né? Superar seus medos, superar a dificuldade técnica, a sensação de conquista, o autoconhecimento é muito bom. Eu vou falar para você, enquanto você fica falando, eu vou, não vou, eu já falei, eu não vou. E não vou mesmo, porque eu tenho medo de altura, rapaz, é impressionante. Eu sou piloto de avião, já viu isso? Cara, ser piloto de avião e ter medo de altura. Esse tipo de aventura que você faz, realmente, eu acho que eu não conseguiria fazer. Mas vamos lá. O que são os 7 cumes? Tá, o 7 cumes é um projeto que consiste em escalar a mais alta montanha de cada continente, considerando que o globo, né, que o planeta tem 7 continentes. Tá. Então, na América do Norte, existe uma montanha chamada Denali, que está no Alasca, que é a mais alta da América do Norte. Na América do Sul, a Concagua, que está na Argentina, nos Andes. Na África, o Monte Kilimanjaro. Na Europa, o Monte Elbrus, que está na Rússia. Depois, na Ásia, o Monte Everest, que está entre o Nepal e a China. Na Oceania, a Pirâmide de Carstens. E lá embaixo, na Antártica, no continente gelado, tem uma montanha chamada Monte Vinson, que essas montanhas todas formam um projeto 7 cumes. Então, vários alpinistas têm como objetivo escalar essas montanhas, a mais alta de cada continente. E eu, como profissional, eu guiei pessoas em todas essas montanhas. Né? Guiei várias pessoas no Concagua, várias pessoas no Everest, guiei no Denali, guiei no Elbrus, Então, eu fui não só escalando a montanha, mas cuidando de uma equipe. Né? E isso envolve mais responsabilidade. De todas essas, o Everest é a mais alta. O Everest é a mais alta do mundo. No entanto, é a mais difícil também? Não, depende. Se você for olhar o Everest com todo o apoio que nós temos hoje, né, com cordas fixas, carregadores, cozinheiros e tal,
não é a montanha mais difícil. A escalada mais difícil que eu já fiz, que é uma das escaladas até hoje mais difíceis do mundo, é a face sul do Monte Aconcagua, onde aqui na Argentina. É uma parede de quase 3 quilômetros de desnível. No Everest, por exemplo, você encontra uma pessoa, por exemplo, você quer escalar o Everest, você me contrata, eu vou lá e te levo. Então eu vou como seu guia. Posso ir dormindo? Não sei. Tranquilo. Na face sul da Aconcagua você não encontra uma pessoa que vá te guiar para lá. O nível técnico é muito mais alto, tem risco de avalanches mais do que no Everest, queda de pedras. Esse aí é o cume do Monte Aconcagua que eu escalei em pleno inverno. No Aconcagua, no verão, nós temos temperaturas de 25 graus abaixo de zero. Nesse dia aí do ataque ao cume do Aconcagua, às 5h30 da manhã, o Vitor vira para mim e fala: Rodrigo, qual que é a temperatura? Eu peguei e olhei naquele termômetro que fica aqui no meu macacão e falei: não sei. Como assim você não sabe? Você não está com o termômetro? Assim, eu estou, mas o termômetro só marca até menos 30 graus. Olha aí, então, que coisa. A temperatura estava abaixo dos 30 negativos. Quando ele falou do Vitor, a gente vai falar já, o Vitor, o parceiro dele, que infelizmente morreu numa das escaladas ao Everest, né? Parceiraço, a gente vai falar já. O coração aqui para sempre. Eu não consigo... Quem era mais velho, você ou ele? O Vitor era mais velho. Eu não consigo dissociar, a minha carreira de alpinista do Vitor. O Vitor foi o cara que, quando eu procurava as pessoas para empurrar o limite, vamos escalar a face sul da Aconcagua, vamos escalar a Everest sem oxigênio, vamos fazer coisas que estão realmente no limite do limite, o Vitor era o cara que topava. Aliás, eu não sei qual foi a montanha, mas eu sei que numa delas, 2 dias ou um dia depois de vocês escalarem, vocês ainda estavam no país da montanha. E nesse estúdio aqui era uma outra emissora de televisão e vocês entraram ao vivo comigo falando, você falou, o Vitor falou e tal. Foi uma emoção muito grande, né? Mas enfim, daqui a pouquinho a gente fala. Você tentou, você havia tentado o Everest, você escalou 3 vezes, mas não foram só 3 vezes. Uma vez você foi, mas não conseguiu. Na verdade, foram 5 expedições para o Everest. Minha primeira expedição em 2005, eu voltei faltando menos de 50 metros verticais para chegar no cume. Mas o meu relógio, que também é altímetro, ele me mostrava a altitude de 8.860 metros. E o Everest tem 8.848. Então, como a pressão estava baixa, ele mede pelo barômetro. Hoje tem mais satélites e tal, mas antigamente era mais pelo barômetro. Então, a sensação era de altitude maior. Só que as condições estavam muito difíceis. E eu achei por bem melhor voltar. Faltando 50 metros? Menos de 50 metros verticais para o cume. O que é mais difícil? Você chegar faltando 50 metros ou você tomar a decisão de não ir faltando 50 metros? É mais difícil tomar a decisão de não ir. Essa foi a escalada de 2013, provavelmente a maior bandeira que já chegou no cume do Monte Everest, Eu adoro essa foto. Olha só como eu estou super bem. Fiquei 2 horas no cume da montanha. Normalmente a gente fica 15 minutos, meia hora no máximo, Esse dia o céu tá azul, é um dia abençoado. Então, na verdade, quando você coloca um fluxo de oxigênio, ele te ajuda, ele aumenta a porcentagem de oxigênio para que você consiga trocar mais. Para você ter uma ideia, aí eu tô com a máscara, nessa foto aí, é o mesmo dia, Olha que céu azul, que lindo. De uma maneira geral, a pressão, você tem 1/3 do oxigênio disponível no nível do mar. Então, se você pegar uma pessoa daqui e levar para o cume do Everest, em alguns minutos ela apaga e um tempo depois ela já morre, vai a óbito. Não tem como sobreviver. A não ser que você vá para altitudes devagarzinho e o seu corpo vai se adaptando no processo que a gente chama de aclimatação para você conseguir sobreviver à falta de oxigênio, que os médicos chamam de hipóxia. Da mesma forma, o retorno? O retorno também não? Não, o retorno pode ser rápido. Porque existe até uma possibilidade de você vir voando. Exato, descer voando de parapente, que eu já fiz no Mont Blanc, que eu já tentei fazer no Everest, Então, voltando na questão das expedições. Então, a gente coloca o oxigênio para ajudar, para enriquecer a mistura gasosa, para você ter mais oxigênio. Não significa que você está igual aqui. Você continua em déficit. Mas se você tirar sua máscara um pouquinho e continuar respirando e falando, você está em déficit, Eu não sei, esse é um filme, Esse é um filme, esse sou eu de costas aí, essa mochila verde, cinza minha. Tem um filme aí que nós vamos colocar áudio, acho que não é esse não, eu seria avisado aqui. Esse dia foi um dia abençoado, olha quanta gente estou no cume, topo do Monte Everest, Tem uma nuvem ali, mas de uma maneira geral, olha só,
né, como tá, as nuvens estão lá embaixo, né? A parte alta da montanha, 9 quilômetros de altitude, está tudo limpo. Fica acima das nuvens, né? O vento está suportável, porque o vento é um grande vilão, né? Também. Se você anda de bicicleta ou de moto, você sabe, num dia frio, você pega a sua moto ou bicicleta, quando você acelera, a sensação térmica é muito maior. Sem dúvida, então, na montanha, se você está, às vezes, a menos 10, menos 15, você está relativamente tranquilo. Entre um vento de 40, 50, 60 por hora, aquela sensação térmica, a temperatura continua menos 10, menos 15, mas a sensação térmica vai lá para baixo. Então, normalmente o ataque ao cume do Monte Everest, nós temos temperaturas entre 25 e 30 graus negativos, isso é normal, num dia bom, e vento aí de 50, 60 km por hora, te dá uma sensação térmica de 50 graus abaixo de zero. Esse filme que a gente acabou de ver foi foi a primeira, a segunda, a terceira? Essa foi a terceiro cume, minha quinta expedição para o Everest. E muitos ali pela primeira vez? Muitos ali pela primeira vez. É que foi um dia abençoado, um dia que várias expedições conseguiram chegar ao cume, né? Então, Rodrigo, quando você está indo na expedição e tem, esse não está percebendo que essa pessoa não vai conseguir. Como é que você faz? É porque você tem que cuidar de quem quer seguir e de quem não pode mais. Como é que você faz? Exato. Então, quando eu organizo uma expedição e vou como guia, sempre nós contratamos mais guias, principalmente guias locais. Né? Então, de uma maneira geral, a gente tem mais conhecimento de fisiologia, a gente tem mais conhecimento para dar um primeiro socorro para uma pessoa, nós temos mais conhecimento de climatologia para fazer previsão de tempo. Então, a gente tem um pouco mais de conhecimento. Os guias locais, de maneira geral, são muito fortes fisicamente, conhecem bem o caminho e caso alguém tenha algum problema e precise descer, de maneira geral, essa pessoa desce com um guia local, a gente acompanha isso via rádio, mas o estilo de expedição hoje é que o líder da expedição vai na frente. Eu acredito que se eu continuar fazendo expedições para o Monte Everest, em breve eu vou ser aquele tipo de líder que fica na base, ajudando nas tomadas de decisão, mas não estarei lá em cima junto com o grupo. Rodrigo, no bloco passado eu te perguntei se era mais difícil qual era a sensação de ter que tomar a decisão, se era mais difícil tomar essa decisão ou chegar até 50 metros. Você começou a responder, mas aí entrou uma imagem, você começou a falar, enfim, tomar a decisão para você é mais difícil, não é? Tomar a decisão de voltar é muito difícil. Inclusive tem um estudo que diz que quando você está tão perto de um seu objetivo, né, pode ser isso na escalada ou em alguma outra coisa também, mas imagina, você ficou 2 meses e meio preparando, com fome, frio, tal, lá na montanha, fora o ano inteiro de preparo, todo o recurso, né, que você despendeu, longe das pessoas que você ama. Então, quando você está tão perto do seu objetivo, existe uma inversão de valores. Chegar lá passa a ser mais importante do que tudo. Né? Esse chama febre de cume, né? Em inglês seria summit fever. Então é já um fenômeno conhecido, né? Quando a pessoa está fazendo algum trabalho e tal, muita coisa, falta só um pouquinho, um parafusinho ali, mas ela vê que tem alguma coisa errada, fala, vou terminar isso aqui rapidinho e acaba causando acidente de trabalho. Então, voltar, parar um processo é muito difícil. É muito difícil, porque mal comparando aqui, né? Só para trazer aqui para minha área, que é o futebol também, eu diria o seguinte, é o time que jogou muito melhor, perdeu por 1-0. Aí vai ter que explicar toda vez que tem que acontecer, porque de repente alguém fala para você, você tentou, mas você não conseguiu chegar no topo. Até explicar que foram só 50 metros e tal, aquela coisa toda, é muito complicado. Mas vamos lá, falar um pouquinho aqui, é um momento triste da sua vida, claro que a perda do Vitor, imagino, até hoje você deva sentir, mas ela foi, sem dúvida, marcante, né, pelo lado muito triste na tua vida. Mas como é que foi? Vocês estavam escalando o Everest, vocês chegaram no cume? Então, em 2005 eu voltei faltando 50 metros para o cume. Tá. E aí nós voltamos de novo para o Everest em 2006. Estava com você o Vitor também, O Vitor estava comigo nesse dia, ele chegou ao cume e eu cheguei próximo do cume. Tá. Né? A gente se separou por uma série de motivos, que eu tinha tido já congelamento de extremidade nos dedos do meu pé. E aí eu precisei me atrasar na escalada, e aí eu fiz uma avaliação no tempo, achei melhor voltar. Aí treinamos o ano todo e voltamos para o Everest em 2006. E em 2006... nós combinamos algumas coisas, entre elas que nós poderíamos fazer essas subidas e descidas na montanha para acostumar o corpo à altitude, né, que é a aclimatação, separadamente. E eu tinha feito uma subida a mais do que o Vitor e fui até 7.800 metros de altitude, passei uma noite nessa altitude sem oxigênio, ou seja, isso é muito desgastante. E quando eu desci, cheguei num acampamento avançado a 6.400 metros de altitude, no dia seguinte veio uma previsão de uma janela de bom tempo. E o Vitor veio falar comigo, Rodrigo, quero aproveitar essa janela de bom tempo.
Eu falei, olha, eu não consigo, fisicamente falando, eu preciso descansar, eu preciso me recuperar 4, 5 dias para poder subir de novo a essa altitude sem oxigênio, né? Ele falou, bom, mas eu vou aproveitar a oportunidade. Caso a previsão do tempo não se confirme, eu volto. E a gente vai tentar junto sozinho depois. Caso eu me canse muito e não consigo, você tenta sozinho depois. Mas a gente vai ter mais chances de conseguir essa conquista para o Brasil. E aí ele partiu para o cume e eu fui para o acampamento base e fiquei dando apoio para ele via rádio da base. E aí no dia do cume ele conseguiu chegar ao cume, né? Foi o primeiro brasileiro a chegar no cume do Everest sem oxigênio, mas teve vários problemas na descida. E ele chamou ajuda pelo rádio, nós tínhamos lá uma equipe de alpinistas locais, os chamados Sherpas. O Vitor continuou descendo, eles se encontraram, foram até a barraca. Mas aí o Vitor não suportou a exaustão, né, das condições climáticas, porque por mais que você chegue na barraca, você continua ainda numa temperatura de 30 graus negativo, você continua na hipóxia, enfim. E aí ele não resistiu e acabou falecendo dentro da barraca no acampamento 3. Foi muito triste. Você já estava nesse acampamento? Não, você estava eu mais estava abaixo. na base, né? Eu estava me recuperando para tentar fazer a subida depois. Como é que a notícia chegou a você? Como é que você ficou sabendo? Tudo via rádio, né? A comunicação na montanha é via rádio ou via telefone satelital, mas como o Vitor não entrava em contato pelo telefone via satélite, eu consegui conversar com outras expedições via rádio. E aí tem um monte de boato, algumas pessoas falam que aconteceu uma coisa, pessoas falam que aconteceu outra. Foi uma noite complicada, teve tempestade, né? Não foi um dia daqueles dias clássicos, lindos na montanha. E aí quando realmente confirmou que o Vitor não tinha resistido, foi um momento muito triste. Imagino. Como é que é feito o corpo? Como é que vocês descem com o corpo? O corpo fica, como é que é? Então, na verdade, existe a possibilidade, é muito difícil você resgatar um corpo lá no Monte Everest, mas ainda existe essa possibilidade, dependendo do local que o corpo se encontra. Mas no budismo, se você morrer, você vem para cá, você encarna, você se desenvolve e desencarna. Encarna de novo, você vai se evoluindo até você não precisar mais encarnar, que aqui é onde a gente sofre, onde a gente aprende. Né? E se você morrer no local sagrado, tem várias formas, mas se você falecer num local sagrado, você está liberto desse ciclo de reencarnações. Então, falecer na Chomolungma, né, que é o Everest, que é o Deus, a mãe do mundo, não é a pior coisa do mundo. Né? Você está num local sagrado, o seu corpo, né, repousou no local sagrado e sua alma está liberta. Então, pela crença dos locais, uma coisa não é ruim, uma coisa até boa. Né? E em contato com a família do Vitor, nós chegamos à conclusão de que o corpo dele seria sepultado na montanha. Ele foi sepultado no Monte Everest. Foi coberto com pedras, envolto na barraca, coberto com pedras, próximo ao acampamento 3, lá do norte do Everest. Muito bem. Bom, vamos lá. Seguinte, quando você chegou, na sequência, quando você chegou ao cume mais uma vez, aí foi mais uma vez ou foi a primeira vez para você? Então, aí eu abandonei em 2006 a minha escalada, que eu estava planejando fazer depois. Eu acho que das 5 expedições que eu fiz para o Everest é a expedição que eu estava mais forte, mais bem preparado. Né, porque eu consegui um ano inteiro, voltei do Everest em 2005 e treinei. Foi o ano que eu consegui, assim, ir com, acho que, o melhor preparo físico e mental. Mas aí, depois do acidente do Vitor, eu fiquei com raiva, queria subir de qualquer jeito para mostrar que tinha sido só um acidente, que as coisas podem ser diferentes. Aí meus amigos, minha família, não, volta. Eu estava emocionalmente muito abalado, né? Então, a melhor decisão realmente foi voltar e abandonei a expedição, vim embora. Mas aí, em 2007, eu fiquei pensando até em me tornar, né, pegar o meu diploma de engenharia e ir para o mercado. Eu adoro o mundo corporativo, adoro as empresas, acho que tem grandes desafios profissionais aí no mercado. Claro. E fiquei pensando o que eu ia fazer, continuo escalando, mas aí eu cheguei à conclusão de que para eu ser feliz eu preciso fazer aquilo que eu gosto. E o que eu gostava mesmo era subir montanha. Então eu tomei a decisão, eu vou voltar para o Everest. E aí eu fui atrás de patrocínio. E não foi fácil. Imagina que a minha última expedição tinha sido uma tragédia. Como é que alguém vai acreditar, né, que vai dar certo? Mas aí eu consegui, né, o patrocínio, agradeço imensamente as empresas que me patrocinaram. E voltei para o Everest em 2008, fui com um amigo meu aqui de Campinas, o cirurgião plástico, o Dr. Eduardo Kepke, um abração aí para o Edu, e que já completou também os 7 cumes. E voltamos lá para o Everest, e aí sim, né,
cheguei no cume do Everest pela primeira vez. E aí, quando você chegou, foi que nós temos o filme da homenagem que você faz ao Vitor. Vamos, por favor, colocar aí, por gentileza. Queria oferecer a escalada pro Vitão. Tá aqui, ó, coração, em mim. Pro meu filho, Rodrigo. Pro meu amigão, Eduardo Kepke. Viagem muito legal. Ótima. Aí, Digão, te amo. Valeu. Topo do mundo, ó. Que legal. Você, seu filho, é um grude, né? Ah, eu amo esse moleque. Eu Nossa sei, Senhora. você. A gente, quando você falou dele aqui no programa também, né, no esporte, foi realmente uma coisa muito legal. Tá grandão, tá com, vai imagina, fazer 16, já foi até a base do Everest comigo. Já foi até a base? Em 2015, quando teve aquele terremoto, inclusive. Lá no... nós voltamos de helicóptero, porque para ele não perder a aula e tal, para ele perder alguns dias, mas para voltar mais rápido a gente voltou de helicóptero. Mas assim que a gente chegou no Brasil, teve o terremoto lá no Nepal. Então eu tinha 22 pessoas, né, clientes no Nepal no momento do terremoto. Foi uma situação bem complicada, mas conseguimos resolver esse problema. A todo momento, por exemplo, agora tem gente lá escalando, tem gente... A todo momento tem, graças a Deus, e muito trabalho, né? Sempre tem alguém na Bolívia, na Argentina, no Peru, no Kilimanjaro, no Elbrus... Sempre, final de semana, cursos de escalada em rocha. E o pessoal que mora ali perto, por exemplo, eles têm... são mais, assim, não vou dizer capacitados, mas extremamente confiáveis por morarem ali, por estarem a todo momento. Tem gente, por exemplo, que é guia a todo momento, desce uma vez, descansa um pouquinho, volta, tal. Tem cara que escalou isso aí muitas e muitas vezes? Sim, tem. O pessoal... Por exemplo, tem pessoas que eu conheço que escalaram a Concagua umas 30 vezes. Que isso? O Everest... Teve um cara que começou guiando e aí depois ele parou de guiar, mas ele continuou com o projeto dele de ser a pessoa de mais vezes subiu o Everest, né? Ele subiu 21 vezes o Monte Everest, né? Que é Nossa, fugiu o nome dele, Apa Sherpa. Tá. Então, eu participei de uma expedição com o Apa, assim, ele já estava mais senhor, né, tal, e ia lá, Rodrigo, no ritmo dele, pum, chegava no cume. Por exemplo, você falou que, de repente... Se alguém pega, você recebe um telefone, Rodrigo, eu sou fulano de tal, escuta, eu quero escalar. Como é que faz? Aí você vai como guia, tá? Mas você faz uma avaliação, uma preparação muito grande, exatamente. Não? Existem alguns... Primeiro a gente chama para uma conversa, né? Sim. Vamos entender o que essa pessoa quer e tal. E aí existe toda uma preparação para você conseguir escalar o Everest com segurança. O importante, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu sou um humano, eu posso ter algum problema, eu posso cair, eu posso me machucar. E se você estiver comigo e eu tiver algum problema, como que você faz para sair de lá? Então, nossa metodologia de trabalho lá na Grade Six, na nossa empresa, é que você aprenda a ser autônomo e, claro, a gente vai junto, mais experiente, ajudando você a tomar certas decisões, mas quem vai escalar a montanha é você. Né? Eu vou te ajudar, a gente vai fazer toda a infraestrutura necessária para melhorar a sua chance de cume. Mas o que a gente quer realmente é que você volte para casa. Né? E também para fazer uma aventura radical como essa, a pessoa tem que ter tido já uma estrada percorrida. Exato. Né, uma pessoa que nunca fez nada, se quiser escalar o Monte Everest, eu diria que um prazo bom aí é em torno de 2 a 3 anos, se ela já tem a parte física bem desenvolvida. Né? Então você vai fazer um curso escalado em gelo na Bolívia, um curso escalado em rocha aqui no Brasil, vai fazer um trekking até a base do Everest, vai escalar o Monte Aconcagua, vai escalar algumas outras montanhas, para aí depois você conseguir entender e curtir a beleza de uma expedição. Eu por exemplo, no meu preparo físico e tal, umas 2 ou 3 décadas, mais ou menos, de preparação. Imagina. Rodrigo, tem um outro vídeo do Rodrigo aí, né, que ele fala aí da dificuldade, eu não sei em qual monte você estava, e que a gente vai colocar também. Por favor, depois você fala do vídeo. 27/4/2008, eu tô no meio do Khumbu Fall, um lugar que eu sempre quis conhecer. É realmente muito tensa a passagem por aqui. Nós acordamos às 3, saímos às 5, demoramos para sair, para arrumar tudo. E depois também
Nós estamos bem pesados hoje. Primeira subida direto. E o Duda bem cansado, bem lento. E eu não estava 100%, assim. Eu estava com sinusite ainda um pouco atacada. Eu medi meu batimento hoje de manhã. Antes de sair do saco de dormir, eu estava 100. Quer dizer, não é o mais recomendável, né? Só que, infelizmente, os caras vão fechar a montanha no dia 1º de maio. E se eu não subir agora para me aclimatar, aí depois vai ficar muito apertado. Então tive que forçar mesmo essa aclimatação. Tá meio sofrido hoje, bem sofrido. Meu batimento chegou a 61, né? Tava 100, significa que meu organismo tá lutando contra alguma coisa. Hoje é dia 27, a Gra tá prestando exame lá em Curitiba. Espero que você vá bem na sua prova. E se tudo der certo, eu vou conseguir ligar pro meu moleque, pro Digão lá de cima, porque a fiscalização tá muito forte aqui. É isso aí, esse lugar aqui é incrível. Sempre quis passar aqui. E a gente fica bem tenso aqui. Os caras descendo ali, ó. É um lugar onde aqueles blocos de gelo estão em constante movimento, caem avalanches. Aí é o lugar onde acontece o maior índice de acidentes no Everest, né? Você falou, Letão, o cara descendo aqui, de repente o cara, oi, tudo bem, vai embora. Passa. Não sabe quem é, de onde veio. É igual você cruzar na rua. Olha aí, lá no... Às vezes você conhece, sim, claro, né? Mas... Bom, funciona celular lá em cima? Então, no Monte Everest, nas últimas expedições, eles colocaram uma torre, não muito grande, mas uma antena, né, de 3G no local próximo do Monte Everest. Então, em alguns pontos do Monte Everest, inclusive no cume, hoje em dia funciona 3G. Então, você vai fazer transmissão ao vivo de lá, fazer um live de lá. Então, fazer um live lá do cume do Everest. E aí, se você quiser acompanhar lá do Everest as minhas transmissões de futebol, é só você baixar o aplicativo Alberto César, tá vendo? Ó? Vai lá na sua loja de app, na sua loja dos aplicativos, coloca lá Alberto César, baixa de graça, eu narro futebol por ele, tem música, tem informação, enfim, é a web rádio Alberto César. Baixa aí, é de graça e é muito legal, viu, gente? Gente, volto aqui com o Rodrigo Rainer. Rodrigo, nós já estamos em cima, já nos deram o recado lá. Só queria te fazer uma pergunta, quanto tempo assim no Everest, quanto tempo para escalar tudo? Uma expedição para o Monte Everest dura 2 meses e meio, 2 meses e meio, e a partir do momento que você já montou todos os acampamentos, o campo 1, campo 2, campo 3 e o campo 4 já estão montados, e você descansou e vê uma janela de bom tempo, você fala, agora vai, uma semana, 7 dias. Um dia para o campo 1, um dia para o campo 2, 3, 4 ataque ao cume, volta para o 4 para 2 e 2 para a base. Que coisa. E tem aqueles banhos deliciosos com água quente, maravilhosos, aquelas banheiras, não tem nada disso lá? No Everest a gente até consegue tomar um banho tcheco, né? Aquele banho com canequinha e tal, mas no Alasca, por exemplo, ou na Antártica, não tem como tomar banho. Não tem como tomar. Não tem banho. Meu recorde são 20 dias sem banho. Só com um lencinho e olha lá, porque o lencinho congela também. Mas isso aí, isso aí para uma criança, 20 dias eles ficam tranquilamente, né? Rodrigo, adorei falar com você, foi um prazer enorme. E você vê, a gente falou 1 hora de entrevista, muita coisa, não é? Ainda tinha muita coisa, tem muita coisa pra gente falar, falaremos uma outra oportunidade. Muito obrigado. Foi um prazer, eu agradeço aí o convite e estamos sempre à disposição. Meus amigos, conversei com o Rodrigo Rainer, aqui, alpinista, empresário profissional de esportes de aventura. Eu adorei falar com ele, espero que vocês tenham gostado também, tá bom? Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vamos embora, vamos subir agora? Vamos pra lá, vamos pra montanha, Rodrigo? Vamos pro Everest. Vamos embora, ó, seus livros aqui maravilhosos.